Jesus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra aqui com vocês, né? E como o pastor estava orando, foi uma palavra que o Senhor trouxe para nós hoje, né? Enchendo o nosso coração. E eu acredito que assim como encheu o nosso, vai encher o de vocês também. O Senhor possa estar te abençoando, que você tenha a revelação dessa palavra, para que o teu coração possa entrar num tempo de refrigério diante do Senhor. Amém? Eu quero ler com vocês no livro de Êxodo, no capítulo 17, ele diz assim, ó: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dai-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que me colocam o Senhor à prova? Eu vou ler até aqui, tá bom? Depois a gente continua. Queridos, então, para dar uma explanação aqui para que a gente possa entender. Ah, não está conseguindo acessar o pedido. Então escreve, pastor. Está dando uns problemas aí, a gente não conseguiu ainda. Algumas pessoas às vezes conseguem, outras não. Então, Robert, boa noite, seja bem-vindo. A senhora escreve aí que o pastor anota ali, para ele estar orando, tá bom? Então, queridos, nós lemos aqui nesse texto, eu vou trazer um pouquinho rapidamente aqui do contexto, né, para que a gente se situe. O povo de Israel tinha saído do Egito e ele tinha atravessado aqui já o mar e eles já tinham feito festa, celebrado essa vitória que o Senhor deu a eles ali quando destruiu o povo do Egito com as águas do mar. E eles festejaram, mas logo em seguida eles tiveram sede e eles murmuravam. Logo em seguida eles tiveram fome e eles murmuravam. E eles continuavam essa jornada e essa caminhada aí dentro do deserto. E até que nós chegamos aqui nesse texto aqui do 17, que eu trouxe aqui para vocês, e aonde eles chegaram num lugar chamado Refidim. E, queridos, o que me chamou muito a atenção nesse texto é que Refidim é um lugar de descanso. Mas que interessante, porque quando eles chegaram num lugar de descanso, o que aconteceu? A alma deles entrou numa agitação, porque não tinha água, novamente, não tinha água, sendo que eles já haviam provado da provisão do Senhor. Mas este texto, ele fala diferente do outro, onde diz que o povo murmurou. Esse texto, ele traz dizendo que eles se queixaram a Moisés, mas a queixa deles foi de uma maneira de botar Deus à prova. Ele foi mais do que uma murmuração, foi um questionamento, foi uma dúvida, uma incerteza, uma incredulidade que brotou dentro do coração desse povo. E eles foram para Moisés de uma maneira muito agitada, né? Eles foram contendendo contra Moisés, a ponto de Moisés ficar com medo até, e dizer para o Senhor: Senhor, este povo vai me apedrejar. Olha a situação que eu estou, eles estão me afrontando aqui, né? No decorrer do texto, quando Moisés chega diante do Senhor, ele diz isso para o Senhor, no pavor que ele estava, para a gente entender como estava o povo. O povo estava alvoroçado, estava agitado. Aquela falta no coração deles provocou uma inquietação dentro deles. Imagine assim, ó, era muita gente, né? Eu não sei porque eu não sou boa de números, tá? Mas era muita gente que estava ali. Então, tu imagina, né? Um começa para o outro. Mas é agora, não tem água. O que a gente vai fazer? A gente vai morrer neste lugar. E um vai passando para o outro, e um vai passando para o outro. E aquilo ali começou a minar as pessoas de uma forma que já estava todo mundo alvoroçado com aquela situação, né? A ponto de causar em Moisés
esse desconforto, né? De chegar diante de Deus a esse ponto. Então, para que a gente entenda esse contexto de como estava o povo diante dessa situação, diante dessa falta. E isto, eles chegaram diante de Deus como não era só uma murmuração, não era só uma queixa, sabe? Era mais profundo que isso. Eles estavam colocando a Deus à prova. Tanto que Moisés, ele fala isso. Ele diz assim, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Então, queridos, esse era o contexto que eu quero falar aqui em que a gente está. Mas o interessante é que foi bem no lugar que eles deveriam de descansar. Deus levou eles para um lugar de descanso. Mas quando eles chegaram ali naquele lugar de descanso, houve uma falta. E o coração deles se agitou. E entrou nessa murmuração. Então, amados, olha só, quantas vezes na nossa vida, quando o Senhor está nos levando a fazer uma trajetória de aprendizado, de confiança nele, saber que ele é o nosso Deus, ele está nos levando, e quando a gente entra num lugar, a gente deveria dizer, não, faltou aqui, não, eu não tenho ali, mas o meu Deus, o meu Senhor, que me tirou da terra do Egito, ele vai suprir aquilo que eu preciso. Quantas vezes nós deixamos a nossa alma entrar pela falta, entrar nessa agitação, entrar nesse transtorno, a ponto de nós perdermos a nossa paz, de perder a nossa alegria, de trazer tumulto para dentro de casa, de agitar as pessoas que estão na nossa volta. Tudo por quê? Porque a gente está em uma falta. E o nosso coração, ele sai do lugar do descanso. E ele entra no lugar da guerra. Porque nós deixamos essa inquietude entrar dentro de nós. E com isso, a incredulidade, ela toma conta do nosso coração. E nós não chegamos diante de Deus da maneira correta. O nosso coração, ele fica impedido de acessar a presença do Pai, de acessar a presença de Deus, porque ele se encheu tanto daquilo que era ruim, daquilo que era podre, daquilo, sabe? E aí começa a vir todas as coisas más, começa a vir todas as coisas que são do nosso interior, que ainda às vezes não está resolvido diante de Deus. E nós acabamos nos afligindo e deixando que esse desespero invada a nossa alma, assim como aconteceu aqui com este povo. Então, antes de eu prosseguir, quero que o pastor comente aí um pouco, para que a gente possa andar mais um pouquinho aqui no texto. Interessante que Deus havia dado, né, o maná, já havia conduzido eles pelo deserto, dando maná e suprindo, né, a fome deles, suprindo até mesmo a sede em determinadas situações, e Deus está levando eles para um lugar de descanso, né? Na verdade, levou eles a um lugar de descanso, acho, e a pastora deve falar sobre isso. Mas nesse lugar, no lugar da provisão de Deus, no lugar onde eles deveriam estar com a sua alma quieta, né, tranquila, esperando a provisão do Senhor, eles então não se submetem aos tratamentos de Deus. Quantas vezes nós também, pela aflição da nossa alma, nós não nos submetemos aos tratamentos que Deus tem para a nossa vida com determinadas situações, com determinadas circunstâncias, e nós acabamos por murmurar
né? Deixar aflorar aquilo que é ruim que está dentro de nós. Ao invés de nós desfrutarmos daquilo que Deus já nos deu, da provisão que Ele já nos deu, de podermos ser gratos nesses momentos e descansarmos na presença dEle, nós abrimos a nossa boca para deixar filtrar do nosso coração a amargura, a dor, o sentimento de ingratidão que está dentro de nós. E isso nós colocamos para fora. E muitas vezes na nossa aflição, nós não ferimos somente o coração de Deus, mas nós acabamos também por ferir, por machucar o coração dos nossos irmãos. Como nós vemos nesse texto ali, Moisés, ele se sentiu aflito, né? Porque contendeis comigo. Ele somente era um instrumento de Deus aí na condição daquele povo. E o povo estava contendendo, estava brigando, estava murmurando, estava reclamando com ele, né? Quando, na verdade, o problema não estava em Moisés, mas o problema estava no interior de cada um, na alma de cada um. E isso acontece muitas vezes conosco, né? E hoje nós estamos aqui meditando nisso, refletindo, para que dentro da nossa casa, no nosso lugar que está preparado pelo Senhor, um lugar de descanso, nós não venhamos a deixar fluir essa amargura que está no nosso ser, no nosso coração, onde a gente possa atingir, né, machucar até mesmo aqueles que estão próximos a nós, aqueles que fazem parte da nossa casa, da nossa família. Amém? Amém. Queridos, o que Moisés fez, né? Ele foi para diante do Senhor, levou a queixa do povo. Então o Senhor pegou e deu ali as determinações para ele, né? A forma que ele tinha que fazer, de pegar o bordão dele e de ir ali, de bater na rocha, para que essa rocha desse essa água, né? E Moisés fez isso à vista de todos viram Moisés fazendo isso. E Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá. Porque ali, olha como foi forte isso que aconteceu. Porque ali os israelitas puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Queridos, que os nossos lábios não nos levem para este lugar de Massá, onde a gente entre dentro desse espírito de incredulidade, achando que porque alguma coisa ruim, ou porque as coisas não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria, de duvidar que o Senhor não está conosco. Porque foi isso que aconteceu com aquele povo. A incredulidade entrou dentro do coração deles, a ponto deles duvidarem, a ponto deles esquecerem que isso aqui passou no máximo 30 dias, que o Senhor tirou eles de lá, abriu um mar, deu água, deu maná. Tudo isso aconteceu nesse prazo tão pequeno, e eles duvidaram de que o Senhor estava com eles. Logo em seguida a esse acontecimento, o que aconteceu? Os amalequitas se levantaram contra o povo de Israel e veio para destruí-los. Queridos, sempre quando nós colocamos a incredulidade no nosso coração, nós estamos dando para os nossos sentimentos, para a nossa alma, e para o nosso inimigo, para o nosso adversário, nós estamos abrindo brechas para que Satanás entre no nosso coração e ocupe um lugar lá dentro, nos tirando do lugar de descanso do Senhor e nos levando para esse lugar de brigas, de contendas,
de discussões, de discórdias, de incredulidade. Então, meus amados, prestem atenção. O Senhor, Ele quer nos levar para esse lugar de descanso. E hoje nós estamos aqui numa sexta-feira, onde é o Shabat, né? É o lugar onde a gente aprende a entrar nesse lugar de descanso no Senhor, né? Que o Senhor determinou ali que o sábado era esse dia, mas nós colocamos isso não apenas como um dia determinado, mas num tempo no qual o Senhor nos ensina a descansar diante dele, acreditando, confiando de que ele está cuidando de nós. E essa certeza, essa convicção é que tem que ter no nosso coração. Porque quando nós não temos, vou repetir para que vocês compreendam, quando nós abrimos essa brecha e abrimos a nossa boca para murmuração, para queixa, para reclamação, nós damos entrada para Satanás ocupar o lugar da nossa vida. E nós entramos nessa situação de conflitos, de guerra, trazendo tudo isso que aconteceu depois aqui com o povo. E os amalequitas se levantaram contra eles para trazer destruição, porque foi gerado neles isso. Eles permitiram essas guerras dentro da situação de que eles estavam vivendo. Vocês estão entendendo isso que nós estamos trazendo aqui? Amém? Diga um amém. Diga se você está entendendo. Amém? Comenta aí, pastor, para nós encerrar aqui. Colocando que, rapidinho, né? Esse lugar de descanso é um lugar que nós precisamos aprender a entrar, né? Debaixo de uma cobertura espiritual. E que cobertura é essa? É a cobertura que o Senhor está nos dando. Por isso, o texto anterior ali que a pastora falou, né? Quando eles duvidaram, está o Senhor no meio de nós ou não? Quantas vezes, em determinadas circunstâncias da nossa vida, nós duvidamos que a presença de Deus, ela está conosco, né? Nós precisamos aprender a entrar nesse lugar chamado refidim, nesse lugar de descanso, a entrar debaixo dessa cobertura do Senhor, a nos escondermos debaixo da sua mão, né, debaixo das suas asas, sabendo que Ele está cuidando de nós ali, em toda e qualquer situação, seja ela boa, seja ela ruim, seja ela que satisfaça a nossa sede, a nossa fome, ou não. Mas a nossa fé, ela precisa estar alicerçada justamente no Senhor, sabendo que Ele é quem nos cobre, para que o inimigo não venha nos afetar. Por mais que a situação seja complicada, seja uma situação de luta, de peleja, né? Amaleque se levantou, que nós possamos aprender a enfrentar os amalequitas que se levantam, né? Que é os nossos próprios sentimentos, né? Nós trazermos para nós hoje, esses amalequitas representam os nossos sentimentos, as nossas emoções, que afloram em determinadas circunstâncias, quando, por exemplo, o dinheiro não entra, as contas começam a bater, quando a enfermidade chega, né, e atinge algum membro da nossa casa, da nossa família, e isso aflige o nosso coração. São os amalequitas chegando e nos enfrentando nas batalhas. E como nós podemos enfrentá-los? Estando debaixo da cobertura espiritual do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Amém, queridos. Tanto que isso que o pastor trouxe agora, né? De como a gente vence isso, né? A gente vê que o Senhor deu uma determinação para o povo ali para poder vencer os amalequitas, né? Josué foi com o povo para a guerra. Moisés é aquela cena ali que a gente lembrar, é aquela cena na qual Moisés senta numa pedra e vem, como é que é o nome dele mesmo? Que segura as mãos dele ali? Ur. Arão e Ur, né? E Ur Arão ficam ali segurando
as mãos de Moisés, porque enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo ganhava a batalha. Quando ele baixava as mãos, o povo começava a perder. Então, Arão e Hur foram para ali e ajudaram as mãos de Moisés a ficarem erguidas para que eles pudessem vencer os amalequitas, né? E como o pastor trouxe, exatamente isso, os amalequitas são essas coisas que nós mesmos permitimos, porque o povo permitiu, né? Eles estavam no lugar de descanso, eles permitiram sair deste lugar e enfrentar essa guerra com os amalequitas, que é o próprio interior que começa a duvidar, se queixar, reclamar, mas o Senhor, mesmo assim, dá orientação para eles. Moisés, esse sacerdote, ele senta nessa pedra, né? E nós sabemos que profeticamente muitas questão da pedra se refere a Jesus. Então, nós precisamos estar em Jesus. Nós precisamos estar ali, assentados em Cristo Jesus, exercendo esse sacerdócio, ajudados por outros, a trazer essa paz, a trazer esta alegria. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a viver isso. Você sabe que nós temos trazido isso muito para dentro da nossa casa, né? Nós temos procurado trazer essas palavras e mostrar para vocês que todo o início é dentro da nossa casa. Nós precisamos aprender a vencer as nossas guerras dentro da nossa casa. Não adianta nós só irmos lá para a igreja e queremos batalhar, orar, expulsar, repreender. Não, queridos, nós precisamos vencer esses amalequitas que estão dentro de nós, sabe? Que nos fazem sair dessa zona de fé, de confiança, desse lugar e entrar nessa falta de confiança, sabe? E não acreditando no Senhor. Precisamos aprender a vencer isso dentro da nossa casa, amados. Prestem atenção, isso é muito sério. Satanás, ele tem a intenção de destruir a nossa célula principal, que é a nossa casa. Se a gente não zelar pela nossa vida, pela nossa família, nós podemos, nós mesmos, criar esses conflitos, criar essas confusões, sabe? Então, precisamos aprender a vencer. E o Senhor está nos ensinando hoje aqui como nós devemos de vencer. Nós precisamos estarmos assentados em Cristo Jesus. Devemos de estar nele, exercendo esse sacerdócio. Quer falar? E veja que me chama a atenção, né, quando você falou dentro da nossa casa, né, com a nossa família, que quando nós enfrentamos essas guerras, né, essas batalhas, nós vemos aqui um trabalho de equipe. Não foi simplesmente Josué, não foi simplesmente Moisés, mas foi um trabalho de equipe. Ele foi uma equipe. Josué guerreando lá embaixo, Moisés ali com as mãos levantadas, Arão e Hur ajudando a segurar as mãos dele levantadas, porque quando ele cansava, ele baixava as mãos, os amalequitas venciam. E essa batalha dentro da nossa casa, que é a guerra contra os nossos sentimentos, contra as nossas emoções, e que muitas vezes acaba por fazer com que as nossas emoções sejam exaltadas, e muitas vezes nós nos voltamos uns contra os outros. Vejam quão importante é o trabalho de equipe dentro de casa, para que a gente possa manter as mãos levantadas para vencermos essa batalha, para vencermos essa guerra. Assentados na rocha, assentados na pedra, que é Jesus, assim como Moisés estava, né? Como sacerdote do teu lar, você possa estar assentado em Jesus e tendo o apoio da tua família, né? Os maridos tendo o apoio das esposas, dos filhos, enfim, a esposa tendo o apoio do marido, dos filhos, né? Para quê? Para que a batalha seja vencida, a batalha dos sentimentos, a batalha das emoções, a batalha da nossa alma, né? Que a nossa alma entra em guerra por causa desses sentimentos amalequistas que vêm para nos enfrentar e para tentar nos destruir
destruir o nosso relacionamento, a nossa comunhão, tirando, roubando a nossa paz, né, a nossa paz interior, tirando as nossas almas desse lugar de refugio, que é o lugar de descanso. Precisamos ter esse entendimento, essa revelação de podermos estar, assim como Moisés, assentado na pedra, usando da nossa posição sacerdotal, com as nossas mãos levantadas, orando, abençoando e procurando trazer a paz para dentro da nossa casa, da nossa família. Vai lá, amor. Não sei se você tem mais coisa para... Qual é a nossa posição? Quem nós somos? Precisamos lembrar sempre disso. Nós somos filhos de Deus. Nós somos servos. E nós somos adoradores. E é isso que nós precisamos ter em nós na hora da dificuldade. Eu sou filho. Eu sou servo, porque ali, como o pastor disse, eles acabaram um servindo ao outro para que as coisas acontecessem. Diferente do que aconteceu ali quando eles começaram a reclamar. Eles contagiaram com as palavras ruins, né? Trouxeram essa agitação uns para os outros. Mas levaram, agora o Senhor orienta. Então tá. Então vamos entender aquilo que vocês não entenderam ainda. Vocês precisam saber quem vocês são. Vocês são meus filhos. Eu tirei vocês da terra do Egito. Eu estou conduzindo vocês para este lugar, para essa terra que emana leite e mel. Mas vocês precisam dessa unidade. Vocês precisam dessa boca que louva o Senhor, dessa boca que proclama e exalta o nome dele, e não dessa boca murmuradora, que traz contenda, que traz discórdia, que traz conflito. Amados, em nome de Jesus, e nesta noite, o Senhor possa transformar toda a tua murmuração em lábios de louvor, de adoração e gratidão. E que todo o egoísmo que talvez possa entrar dentro do teu coração, te levando a achar que você pode ou que você não tem nada a ver com a circunstância dentro da tua casa, que você possa ser retirado hoje, esse coração de você, que você possa entender que você serve e que você precisa ajudar uns aos outros para manter essa paz dentro do teu lar. E que você saiba que você é filho de Deus, que você tem direitos de se assentar na mesa e de participar daquilo que o Pai tem para você. Então, você é responsável em tomar um posicionamento e dizer: eu não vou sair de Refidim. Eu vou ficar nesse lugar onde o Senhor tem para mim a confiança, a certeza, a convicção. Amém, amados? Que o Senhor possa encher o teu coração nessa noite dessa convicção. Glória, o Senhor possa encher o teu coração não só de fé, mas de confiança. Que você possa confiar que aquilo que tu está passando neste momento é uma passagem. Igual eles estavam ali. Eles estavam de passagem pelo deserto. Eles estavam no deserto aprendendo a ser tirado de dentro deles tudo aquilo que eles aprenderam lá no Egito. Toda a idolatria, tudo aquilo que não era que Deus tinha para eles. E assim somos nós. Nós estamos num processo de aprendizado. O Senhor está tirando de dentro de nós aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz ir para a terra da promessa. Então, nós passamos por esses desertos. Mas que quando passarmos por este deserto, possamos passar nele com lábios de adoração, com lábios de gratidão, com lábios que proclamam o nome do Senhor, sabendo que Ele é o nosso Deus. E que nós possamos declarar, assim que nem disse o Glauber: eu não vou sair do lugar de descanso. Eu não vou sair do lugar de descanso. Eu não vou sair do lugar de descanso. Eu vou ficar nesse lugar, porque o Senhor vai suprir a minha necessidade. O Senhor vai trazer aquilo que eu preciso. Amém, amados? Vamos orar. Se arrependa, sabe? Peça perdão ao Senhor. Hoje
o Senhor me deu essa palavra e eu orei, o Senhor me perdoa, sabe? Porque quantas vezes nós passamos por dificuldades e nós, de certa forma, nos queixamos. Ai, Senhor, poxa vida, não é tão difícil. Mas, Senhor, que haja em nós, amados, um coração arrependido. Nós possamos olhar e nos arrepender de ter muitas vezes esses lábios que, em vez de louvar, eles simplesmente murmuram e não confiam no Senhor. Amém, amados? Amém. Lembre, você é filho, você serve e você é um adorador. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. Pai, porque o povo mostra aqui, Senhor, que eles se queixaram, que eles duvidaram mas logo, e eles foram atingidos por esses amalequitas. Mas o Senhor é bom e mesmo assim deu a eles a direção de como vencer os amalequitas. E hoje o Senhor ministra no nosso coração que mesmo quando nós estamos muitas vezes angustiados, aflitos, o Senhor tem para nós esse lugar de descanso. O Senhor tem refidim para nós. Nos ensina, Senhor, a não sairmos do lugar da tua presença. Verdade, Senhor. Senhor, dá-nos esses lábios, Senhor, que adoram o teu nome, que professam, Senhor, que confessam aquilo verdadeiros adoradores, Senhor. Ah, Senhor, que proclamam o teu poder, Senhor. Deus, retira de nós, Senhor Jesus, toda essa atmosfera, Senhor, de iniquidade do nosso coração, de lábios murmuradores, de lábios que se queixam, de lábios que duvidam, de lábios que não confessam o teu nome, Pai. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que, quando passamos por dificuldades, murmuramos, reclamamos, nos queixamos, duvidamos até mesmo de que o Senhor está conosco. Pai, se nessa noite aqui, Senhor, há pessoas que estão presas, ó Deus, nessa região de massacre, nessa região de incredulidade, nessa região, Senhor Jesus, de falta de confiança. Pai, eu te peço que pela tua misericórdia, assim como tu ensinaste aquele povo a lutar contra os amalequitas, o Senhor venha retirar nesta noite essas pessoas deste lugar, Senhor, chamado massacre. E venha levar eles para um lugar chamado refidim, Senhor. Um lugar de descanso no Senhor. No lugar onde nós entendemos quem tu és. E no lugar onde nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Nos leva a ter essa mente, Senhor, aberta para compreendermos quem somos em Cristo Jesus. E assim podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que não falte a água, que não falte o pão, que não falte a provisão, Pai. Mas se faltar, que nós possamos abrir a nossa boca e proclamarmos que o Senhor é o nosso Deus, no qual nós confiamos e que nós sabemos que Ele nos trará aquilo que nós precisamos. E que nós possamos descansar nessa confiança e provar das tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus.